Esse é um verso muito lindo, a gente está no sloka número 20, do capítulo 2, canto 8. Capítulo 3, né? Oitavo canto, capítulo 3, verso 20. Os devotos imaculados, cujo único desejo é servir ao Senhor, adoram-no com plena rendição e sempre ouvem e louvam suas atividades, que são muito maravilhosas e auspiciosas. Portanto, eles vivem imersos num oceano de bem-aventurança transcendental. Esses devotos nunca pedem alguma bênção ao Senhor. Eu, entretanto, estou correndo perigo. Assim, eu oro a essa suprema personalidade de Deus, que é eternamente existente, que é invisível, que é o Senhor de todas as grandes personalidades, tais como Brahma, e que é acessível somente através da Bhakti Yoga transcendental. Sendo extremamente sutil, ele está além do alcance dos meus sentidos e é transcendental a toda percepção externa. Ele é ilimitado. Ele é a causa original e é completamente pleno de tudo. Ofereço-lhe as minhas reverências. Então, dessa forma, Gajendra estava orando ao Senhor. Ele começou a orar para o Senhor. Shukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj, verso 30. Shukadeva Goswami prosseguiu: quando descrevia a autoridade suprema, sem mencionar alguma pessoa em particular, o rei dos elefantes não invocou os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma, Senhor Shiva, Indra e Chandra. Logo, nenhum deles aproximou-se do elefante. Entretanto, porque é a super-alma, Purushottama, a personalidade de Deus, o Senhor Hari apareceu diante de Gajendra. Trinta e um. Após perceber a situação periclitante de Gajendra, que havia oferecido suas orações, a suprema personalidade de Deus, Hari, que está em toda parte, apareceu com os semideuses que lhe ofereciam orações. Portando seu disco e outras armas, ele, montado nas costas do seu carregador Garuda, que o levava com grande velocidade, apareceu de acordo com o seu desejo. Assim, ele surgiu diante de Gajendra. 32, verso 32. Gajendra fora violentamente agarrado pelo crocodilo na água e sentia dores agudas. Porém, ao ver que no céu, Narayana, brandindo seu disco, vinha montado nas costas de Garuda, imediatamente apanhou uma flor de lótus com sua tromba e, com muita dificuldade, devido à sua posição dolorosa, pronunciou as seguintes palavras: Ó meu Senhor Narayana, mestre do universo, ó suprema personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. O que eu disse? Gajendra estava prestes a morrer. E com sua tromba, ele pegou essa flor de lótus e ofereceu a Bhagavan.
Em seguida, vendo Gajendra naquela posição aflitiva, a não nascida suprema personalidade de Deus, Hari, agindo por sua misericórdia imotivada, imediatamente desceu das costas de Garuda e arrancou da água o rei dos elefantes, juntamente com o crocodilo. Então, na presença de todos os semideuses que contemplavam a cena, o Senhor, arremessando seu disco, decepou a boca do crocodilo. Dessa maneira, ele salvou Gajendra, o rei dos elefantes. Gajendra foi então liberado. Swayam Bhagavan, o Senhor Supremo, qual era a vida passada de Gajendra? Por que Swayam Bhagavan o liberou dessa situação? Capítulo 4. Shukadeva Goswami disse: quando o Senhor libertou Gajendra, o rei dos elefantes, todos os semideuses, sábios e Gandharvas, encabeçados por Brahma e Shiva, louvaram essa atividade da Suprema Pessoa e derramaram flores sobre o Senhor e sobre Gajendra. Verso 2. Timbales soaram nos planetas celestiais. Os habitantes de Gandharva Loka começaram a dançar e cantar, enquanto os grandes sábios e habitantes de Charana Loka e Siddha Loka ofereciam orações a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. Versos 3 e 4. O melhor dos Gandharvas, o rei Huhu, tendo sido amaldiçoado por Devala Muni, tornara-se um crocodilo. Agora, tendo sido liberado pela Suprema Pessoa, assumiu uma belíssima forma de Gandharva. Compreendendo quem propiciara essa misericórdia, ele imediatamente ofereceu suas respeitosas reverências, curvando a cabeça, e começou a recitar orações bem apropriadas ao Senhor Transcendental, o Eterno Supremo, que é adorado pelos versos mais seletos. Ele está explicando um comentário que a gente não tem em inglês. Então, como Huhu Gandharva foi amaldiçoado, vai ser descrito mais tarde. Você entendeu? Ele era antes o Huhu Gandharva. O crocodilo era essa pessoa dos planetas celestiais chamado... E teve um santo, Devalarishi, que estava se banhando num lago. E aí, de brincadeira, esse Huhu Gandharva começou a puxar a perna dele. E aí ele falou assim: ué, que história é essa de ficar puxando a minha perna? Você vai se tornar um crocodilo na próxima vida. E aí, esse Huhu Gandharva fez muitas preces para o santo. Falou: eu só estava brincando, desculpa. Devalarishi respondeu então ao pedido de desculpa: olha, na Dwapara Yuga, Bhagavan Sri Hari virá. E ele vai te libertar. O Gandharva tinha a mentalidade de um habitante do sistema planetário celestial. E até que ele se tornasse um associado do Senhor Supremo, seriam necessários milhões e milhões de anos. Bhagavan manifestou-se nessa forma de 4 braços, e assim Gajendra recebeu a misericórdia de Bhagavan e foi liberado desse mundo material. Ele obteve Sayudhya Mukti. Swarupya Mukta. Ele obteve uma forma parecida com a do Senhor, onde ele segura o disco, a massa, chakra e lótus.
Gajendra tinha sido... onde é que ela está lendo isso? Isso. Esse Gajendra fora anteriormente um Vaishnava e o rei da região conhecida como Pandya, que fica na província de Dravida, do sul da Índia. Em sua vida anterior, ele fora Indradyumna Maharaja. Ele era o rei desse país chamado Pandya. Indradyumna Maharaja era um rei. Ele apartou-se da vida familiar e foi para as colinas Malaya, onde seu ashrama consistia numa pequena cabana. Ele usava o cabelo entrançado, formado por várias madeixas, e sempre executava austeridades. Certa vez, enquanto observava voto de silêncio, estava plenamente ocupado em adorar o Senhor e absorto no êxtase de amor ao Supremo. Enquanto Indradyumna Maharaja ocupava-se em meditação estática, adorando a suprema personalidade de Deus, o grande sábio Agastya Muni chegou ali, cercado por seus discípulos. Ao ver que Maharaja Indradyumna, o qual se sentava no lugar solitário, permanecia silencioso e não o recebeu, segundo a etiqueta, o Muni ficou muito irado. Agastya Muni proferiu, então, a seguinte maldição contra o rei. Então, Agastya Muni veio para esse ashram. Que ashram? Onde Indradyumna estava fazendo suas austeridades. E ele estava fazendo uma austeridade de ficar em silêncio. Ele estava completamente focado na adoração a Deus. E aí, nesse momento, Agastarishi veio com seus discípulos, nesse ashram do Indradyumna Maharaj. E ele viu que Indradyumna Maharaj estava sentado e permaneceu silencioso e não seguiu a etiqueta e não o cumprimentou. E aí ele ficou muito bravo. Agastya Muni ficou... Então, Agastarishi ficou muito bravo com Indradyumna Maharaja. Agastarishi, então, amaldiçoou o rei. Esse rei não é nem um pouco cortês, sendo pífio e sem educação, insultou um brahmana. Que entre, portanto, na região das trevas e receba um rude e estúpido corpo de elefante. Meu querido rei, após ter lançado essa maldição sobre o rei Indradyumna, Agastarishi deixou aquele lugar juntamente com seus discípulos. Como era um devoto, o rei aceitou de bom grado a maldição proferida por Agastya Muni, porque esse era o desejo da suprema personalidade de Deus. Portanto, embora em sua próxima vida obtivesse um corpo de elefante devido ao serviço devocional, lembrou-se de como adorar o Senhor e oferecer-lhe orações. Ao libertar o rei dos elefantes, tirando-o das garras do crocodilo e da existência material que se assemelha a um crocodilo, o Senhor concedeu-lhes o status de Sarupya Mukti. Na presença dos Gandharvas, Siddhas e outros semideuses, o Senhor, sentado nas costas de seu carregador Garuda, liberou Gajendra. Na sua vida passada, esse Gajendra era Indradyumna Maharaja. Ele abandonou tudo, foi para a floresta e ficou 100% absorto em meditação. E aí, certa vez, Agastarishi com seus discípulos chegaram lá, mas ele permaneceu em silêncio, não saudou ninguém. E assim, então, ele foi amaldiçoado por Agastarishi.
E ele disse, por favor, me libere dessa condição de elefante. Agastarishi então respondeu, olha, Bhagavan, o próprio Bhagavan, suprema personalidade de Deus, virá. Então, pela misericórdia de Agastarishi, essa maldição, na verdade, era uma misericórdia. Bhagavan, na presença dos Gandharvas, Siddhas e outros semideuses, o Senhor, sentado nas costas de seu carregador Garuda, retornou à sua sumamente admirável morada e levou Gajendra consigo. Verso 14. Meu querido rei Parikshit, acabei de descrever o maravilhoso poder que Krishna manifestou ao libertar o rei dos elefantes. Ao melhor da dinastia Kuru, todos aqueles que ouvem esta narração ficam com condições de serem promovidos aos sistemas planetários superiores. Pelo simples fato de ouvirem esta narração, ganham reputação de devotos, não são afetados pela contaminação de Kali Yuga e jamais têm maus sonhos. Portanto, pela manhã, após levantarem-se da cama, aqueles que desejam seu próprio bem-estar, especialmente os brahmanas, os kshatriyas, os vaishyas, e em particular os brahmanas vaishnavas, devem recitar esta narração como ela é, sem alterá-la, para anular a ocorrência de maus sonhos. Qual é o fruto de escutar esta lila de Gajendra? Os seus laços materiais serão automaticamente destruídos. Bhagavan disse 17 a 24. A Suprema Personalidade de Deus disse, livres de todas as reações pecaminosas, estão aqueles que se levantam da cama no final da noite, de manhã bem cedo, e com muita atenção, deveras concentram suas mentes em minha forma, em tua forma, neste lago, nesta montanha, nas cavernas, nos jardins, nos canaviais, nos bambuais, nas árvores celestiais, nos aposentos residenciais do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, e nos 3 picos da montanha Trikuta, feitos de ouro, prata e ferro. Em minha agradabilíssima morada, o oceano de leite, na ilha branca Swetadvipa, que sempre brilha com raios espirituais, em minha marca de Srivatsa, na joia Kaustuba, em minha guirlanda Vaijayanti, em minha massa Kaumodaki, e meu disco Sudarshana e o buzo Panchajanya, e meu carregador Garuda, o rei dos pássaros, em meu leito Sheshanaga, na expansão da minha energia, a deusa da fortuna, no Senhor Brahma, Narada Muni, no Senhor Shiva, Pralada, em minhas encarnações de Matsya, Kurma e Varaha, em minhas ilimitadas atividades sumamente auspiciosas, que fomentam a piedade naqueles que as ouvem, no sol, na lua, no fogo, no mantra Omkara, na verdade absoluta, na totalidade da energia material, nas vacas e nos brahmanas, no serviço devocional, nas esposas de Soma e Kashyapa, todas as quais são filhas do rei Daksha, nos rios Ganges, Saraswati, Nanda e Jamuna, Kalindi, no elefante Airavata, em Dhruva Maharaja, nos 7 rishis e nos seres humanos piedosos. Sri Shukadeva Goswami prosseguiu. Após dar essa instrução, o Senhor, que é conhecido como Hrishikesha, soprou seu buzo Panchajaya, e dessa maneira satisfez todos os semideuses liderados pelo Senhor Brahma. Então, ele montou nas costas o seu carregador, Garuda. Raivata.
Agora estamos no capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina. No sexto capítulo. Capítulo 6. Vamos falar agora sobre a batedura do oceano. Ela tá falando em português. Acabou a libertação de Gajendra. Agora vamos falar sobre... Peraí, deixa eu avisar a Tarone que ela tá falando em português. Não, capítulo 8. Peraí, qual capítulo? Gente, alguém escreve, por favor, pra Tarone que ela tá falando em português, sem querer. Batedura do oceano de leite. Sashta é o sexto. Sexto, capítulo 6. Oh my god, sorry. Sixth chapter. Pronto. Tá no capítulo 6. Eu acho que tá no 5, porque a batedura do oceano de leite é no 5. Vamos lá, 6. 8 Canto Bhagavatam, chapter 6. Canto 8, capítulo 6. Os semideuses e os demônios declaram trégua. Sometimes what happens? Às vezes, o que By the acontece? influence of the time, Pela influência do tempo,
os demônios, they become so powerful, ficam muito very poderosos. powerful, the demons. Eles ganham muito poder. Then E aí, Indra and the demigods they Indra become e like os semideuses less powerful. ficam menos poderosos. So once what happened E was aí, uma vez, o que aconteceu the demigods and the demons foi que os semideuses e os demônios tiveram uma briga. demigods were defeated. Os semideuses foram derrotados pelos demônios. Demons they won. Os demônios saíram vitoriosos. So after that what happened? Depois disso, o que aconteceu? Demigods Os got semideuses eligibility to Svarga and the demigods perderam Svarga and o direito a Svarga. lost the eligibility of Svarga. They Eles were wandering here and perderam there. a elegibilidade de Demigods permanecer em and Swarga e ficaram vagando daqui para lá, desamparados. so everything in Vaikunta. Tudo em Vaikunta So let's do one thing. Let's turn the ocean. e eles pensaram então, vamos Let's get all these bater transcendental things o again oceano established in e Svarga. conseguir todas as coisas transcendentais de novo e nos restabelecer em Swarga. In Svarga. nos Let's, planetas celestiais. turn the ocean. A gente vai, para fazer isso, a gente vai bater o The oceano. conception of the demigods, Essa the era a idea of the concepção demigods dos and semideuses. the demons. E eles fizeram essa proposta para os demônios. Bhagavan Sri Hari told the demigods, Bhagavan Sri Hari disse aos semideuses: time is very powerful. o tempo é muito poderoso. Of the time. Pela influência do tempo, os demônios agora têm grande poder. So you should not fight with them. Vocês não devem lutar com eles. And instead, you should Ao invés disso, bring them, tragam-nos turn the ocean. e juntos batam o oceano de leite. Movimentem, chacoalhem, né? Bater nesse sentido de... So if you have to do some great things, Então, quando você precisa fazer algo grandioso, make friendship even with your enemy to do that. você precisa fazer amizade até com seu inimigo para But conseguir. one story Então, tem uma história told here. que eu já contei para vocês, essa história. There was Nick Charmer. Tinha um encantador de serpentes He put a snake inside his pot. e ele colocou a serpente naquele pote, né? Naquela caixinha. Come out. E a serpente saía. The snake, the red, E até os olhos dela eram vermelhos. snake charmer, he kept O the encantador snake de inside the serpentes mantinha sempre ela dentro pot. He daquele also pote. put the rat inside the pot so as Ah, ele colocava uma for the redinha. snake to eat the rat. Rato. Ele colocava um rato dentro do pote para cobra se alimentar. My belly won't be full. The snake was thinking. So yeah, the rat is my enemy. Ela pensou, o rato é meu The rat is inimigo. my enemy. A But the serpente baby- pensou. the mouse, like small rat, is my enemy, my food. But A cobra pensou, esse rato, ele é a minha comida natural, então ele é meu inimigo. come out of this. Mas, se eu fizer um trato com ele, a gente pode talvez sair juntos desse pote aqui. So when the mouse Então, came to the quando o rato foi colocado dentro da cesta, a cobra disse, olha, eu não vou te comer, vamos ser amigos. and with your sharp teeth, Com seus dentes afiados, please, how to say, por favor, how are you? perfure a cesta. You open this Abra a cesta basket with your sharp teeth. com os seus dentes afiadinhos. Both of us will be safe.
E aí nós dois vamos nos safar. So sometimes Então, algumas vezes, you have to rather. So you have to sometimes make friendship with your enemy. você precisa fazer amizade até com seus inimigos para conseguir o seu objetivo final. This basket, then we can E aí a cobra disse: fura aí a cesta e aí a gente vai sair juntos. Então, às vezes, a gente faz amizade com o inimigo. A gente se junta com o inimigo. text 22. Texto 22. Cast into the ocean of milk all kinds of vegetables, grass, Você- creepers, and drugs. Then, with my help, making Mandara Mountain the turning rod. Ó semideuses, lançai no oceano de leite todas as espécies de vegetais, gramíneas, trepadeiras e substâncias medicamentosas. Então, com minha ajuda, fazendo da montanha Mandara o bastão a ser utilizado na batedura e de Vasuki a corda, batei o oceano de leite com atenção indesviável. Assim, os demônios ocupar-se-ão em trabalhar, mas vós, os semideuses, obterão o verdadeiro resultado, a saber, o néctar produzido do oceano. Now, there's a beautiful example in the Bhagavatam. The example of the snake and the mouse. Então, a gente pode aplicar esse exemplo da cobra e do rato aqui. The mouse. Quem come o ratinho? A serpente come ele. É o predador, né? So, the mouse told, Então, o rato cut disse... through this basket and you can let us go from here. You can Desculpa, a serpente disse, você corta aí com seus dentes, Mouse rói, told, "If I will stay here anyway, I'll die anyway." e aí a gente sai junto. O rato falou, tudo bem. Se eu fizer isso, a gente sai daqui, eu vou viver mais um pouco, senão eu ia ser comido por você mesmo. The snake. And Então, o rato, ele aceitou esse trato com a serpente. good terms with the snake. Entrou em acordo com ela. Once the snake told, E aí, do one thing. a serpente disse, faça uma coisa. You cut through this basket. Rói essa To come out and me cesta. also. E aí você vai sair e eu também. Red thought. Aí o rato pensou, After I make a hole in this basket, depois the que eu snake fizer will go um up to another place. So, buraco na cesta, eu vou poder ir para outro lugar. once he's E aí o rato começou a roer. safe, he Roer, roer, roer. cut the basket. Ele cortou a Made a hole cesta. in the basket. Fez um buraquinho. The snake was actually hungry for many days. A serpente estava faminta há dias. The mouse, Quando a serpente viu o rato, snake caught the mouse. Ate ele estava killed him and ate. saindo do buraquinho. Ela pegou o rato e comeu. Matou o ratinho. What is the meaning? Qual é o significado What's the aqui? meaning of telling this story? What's the significance of Qual é o the story? significado dessa história? Algumas vezes, When you want to fulfill some desire, quando você you have quer some, satisfazer algum desejo, alguma meta, something if you have to do something, se você tem que fazer algo, to have something done. se você precisa realizar algo, To make friendship even if your enemy. você às vezes precisa se aliar até aos seus inimigos para conseguir isso. So the demigods, they were turning the ocean. Os semideuses então estavam batendo o oceano. So Bhagavan came in the form of Kurma Avatar. Bhagavan veio na forma de Kurma Avatara, a encarnação de tartaruga, e começou a bater o oceano. Ele foi o pivô, né? What is the path to the peace? Qual é o caminho para a paz? The path to peace.
O caminho para a paz, you have to make friendship with the enemy. você às vezes precisa se aliar aos inimigos. Bhagavan said, Bhagavan disse: this I told how to make peace, how to make friendship with the demons. Actually, Gurudev didn't finish the sentence. Gurudev, the path to the peace is demon, then he didn't say actually, so we can delete that translation. A Tarini só disse para esquecer a última parte que ela tinha traduzido. Turn the ocean. Então a instrução do Senhor foi: batam o oceano Share what is coming out from the ocean. e compartilhe o que vier, o que surgir desse bater do oceano. Don't know which sloka Gurudev is reading now. Shukadeva Goswami is saying here. Shukadeva Goswami está dizendo: So the thereafter with great strength the demons and demigods were all very powerful. And who os had semideuses e demônios eram todos muito poderosos. crying very loudly, they brought it toward the ocean of milk. Deixa eu ver aqui. That time probably there was no crane. You know, the crane is taking things here and there. And also the mountain was very big. So how they would take the mountain in that time? Então, como é que eles conseguiram colocar essa montanha para fazer a batedura do oceano de leite? Got together, Todos os semideuses juntos, uprooted the Mandara mountain. And eles levantaram a montanha Mandara. No verso 33, né? Depois disso, os demônios e semideuses, Mandara, which was extremely heavy, being made of gold, essa montanha Mandara, demigods and demons. que era extremamente pesada por ser de ouro, caiu e esmagou muitos semideuses e demônios. Esse é o verso 35. Conveying the great mountain for a long distance, King Indra, Maharaj Bali, and the other demigods and demons became fatigued, being unable to carry the mountain. Devido ao fato de transportarem a enorme montanha por uma longa distância, o rei Indra, Bali Maharaja e outros semideuses e demônios ficaram fatigados. Demigods had been crushed by the falling of the mountain, Incapazes de carregarem a montanha, eles a deixaram no caminho. because they became free from grief, and they even had no bruises on their bodies. Os semideuses e demônios estavam frustrados e desalentados, com seus braços, coxas e ombros quebrados. Portanto, a onisciente suprema personalidade de Deus apareceu montado em seu carregador Garuda. Appeared as like the turtle. Ao ver que a montanha esmagara a maioria dos demônios e dos semideuses, o Senhor lançou seu olhar sobre todos e trouxe-os de volta à vida. Assim, eles libertaram-se do pesar e nem sequer tinham contusões em seus corpos. O Senhor muito facilmente ergueu a montanha com a mão e colocou-a no dorso de Garuda. Então,
Ele também montou em garuda e foi ao oceano de leite, cercado pelos semideuses e demônios. Depois disso, Garuda, o chefe dos pássaros, descarregou a montanha Mandara do seu ombro e deixou-a perto d'água. Então, a pedido do Senhor, para que se retirasse daquele local, ele partiu. On the back of the turtle. Então, no casco da tartaruga, Turning the ocean. com o casco da tartaruga, e com essa montanha Mandata, é que foi batido, aconteceu a batedura do oceano de leite. So they didn't use the Mandara mountain, they used the back of the turtle. Então, eles não puderam usar a montanha Mandara. Eles usaram o casco God was also pleased. dessa encarnação de tartaruga do Senhor. E ele estava tão satisfeito, o Senhor, nessa forma, que parecia que eles estavam fazendo assim, coçando as costas dele. So this kata is described. Essa história é toda descrita. Nice, huh? Esse capítulo se chama Bebendo Veneno, o Senhor Shiva salva o universo. So verse 10 No verso 10, and 7. Explaining how aqui está sendo explicado Kurma liked, because he was feeling a pleasant sensation when they were scratching his body. como Kurma, Avatar, estava sentindo prazer quando eles estavam como coçando, né, o seu corpo. But the Shatrugna, they came and they wanted to crown Ram and make him the king. But Ram told, Então- I want to follow the words of my father, so I came in the forest, I'll stay in the forest. Quando Dasharatha Maharaj queria coroar When Ramachandra was not Ramachandra rei, Bharat, he took the wooden sandals ele of Ram, pegou a pasta de sândalo sandals on his head. e aplicou na sua testa. Something. Eu já contei um pouco para vocês desse kata, não? Bharat, Sobre Bharat. bring this sandalwood. Por que Bharat, o irmão de Rama, Sandalwood, trouxe the wood sandals of Ram. sandals? Não é sandalwood de sândalo, não, é sandália. On his throne, on the throne, on Ayodhya. Ele manteve as sandálias de Rama o tempo todo no trono de Ayodhya. E Bharata, Ayodhya, but actually who ele was estava on the throne governando, mas o trono estava sempre com as sandálias sandals of Ram. do Senhor Rama. Sandal, Então, wood sandals. The Pandita say this very Então- interesting story. Who was quem era a sandália do Senhor Rama? this? Qual personalidade era a sandália do Senhor? So there are two stories, maybe. Tem duas histórias que explicam isso.
No mundo Vaikunta, nos planetas Vaikunta, There was a sevak of Bhagavan tinha um servo de in Bhagavan, Vaikuntha. em Vaikunta, namorada espiritual. So when Bhagavan sits on the throne, Quando Bhagavan senta-se no trono, he has the duty to clean esse servo tem a tarefa de Before Bhagavan limpar comes. o trono. Antes de Bhagavan chegar, ele prepara o trono para ele sentar. Qual era o nome do servo? So once Certa vez, 2 servos of the king, do rei, the servants of Bhagavan Vishnu, os servos do Senhor Bhagavan Vishnu, they were cleaning the throne of Bhagavan estavam Sri Vishnu. limpando o trono de Bhagavan Sri Once Vishnu. they started thinking, E eles começaram, enquanto limpavam, a pensar: this throne is esse trono, so they thought, oh, I also eles want to sit on pensaram: this throne. nossa, eu queria tanto sentar aqui nesse trono. But how? Because that Mas is the como? throne of Porque é o Prabhu, of the trono master, how to see, how possible do to sit. Senhor. Como é que a gente, servo, né, vai sentar e tal? Não? But they had this mood. Mas eles tinham esse desejo, esse humor interno, essa vontade. So I also want to sit down on the throne of Prabhu. E eles pensando: eu queria tanto sentar no trono do Prabhu, do Senhor. E eles tinham esse desejo. I want to see how soft is this. Eu queria I want to experimentar feel para how saber soft is this o throne. quão macio é esse assento do trono. In their hearts. E Bhagavan sabia, conhecia o coração deles, o desejo do coração deles. E aí, na Dwapara Yuga, Wood sandalwoods. Wood sandals. You will be my wood sandals. ele disse: na Dwapara So, Yuga, desculpa, na Treta Yuga, vocês dois vão se tornar as minhas sandálias. Cada um vai ser um pé da sandália. So when Bhagavan Rama was doing E aí, pastime, quando o Bhagavan Rama estava fazendo seus passatempos na floresta, retirado com Sita Devi e Lakshmana, two servants were born as the wood sandals of Ram. esses 2 servos eles se manifestaram como Wood sandals and as sandálias de madeira do Senhor. the wood sandals. E essas sandálias There. essas sandálias de madeira ficavam permanentemente no trono do Senhor. E tem outra história sobre isso também. So Bhagavan has many Bhagavan like possui doorkeepers and bodyguards. muitos guarda-costas, servos, muitas pessoas. But Bhagavan has many bodyguards. Ele tem vários guarda-costas, vários protetores. Came to meet Vishnu. E aí Narada veio Two bodyguards. encontrar-se com Vishnu. E os 2 guarda-costas de Didn't Vishnu allow Narada to see não deixaram Narada ver Bhagavan. and told, oh, Bhagavan E disseram: Vishnu, Bhagavan taking rest, Vishnu está descansando agora. like this and that. And Isso e aquilo, está descansando, melhor não. then Narada Rishi was very upset. Narada Rishi ficou muito decepcionado. Ele disse: poxa, eu vim de tão longe para ver os pés de lótus de Bhagavan. And the servants, they had E os servos me impediram. finished my hope to see. Eles acabaram com a minha esperança de poder ver os pés de lótus do Senhor. Então Narada Rishi amaldiçoou esses 2 servos. Falou: vocês vão nascer como árvores. Into this world. There was a king called Raghu. Então tinha um rei chamado Raghu aqui neste mundo. When he was ruling the kingdom, Quando ele estava governando o reino, someone alguém, before the kings they would use antes os reis, sandals, utilizavam essas patacas, essas sandálias de madeira. gifts of wood, a wood sandal gift. Então alguém deu um presente para esse rei essas sandálias de madeira. Cut these 2 trees, Aí eles cortaram essas 2 árvores sandalwood trees. e a partir dessas árvores que eram árvores de sândalo, fizeram He made as sandálias out of it. do rei. Então eram sandálias de madeira de sândalo. And Raghu, he was Sandals. like he knew past, present and future.
Bhagavan, ele sabe passado, presente e futuro. Didn't use that sandalwood. Então Sandal he kept on his throne. ele não usou aquelas sandálias de sândalo, ele manteve-as no seu So trono. the wood sandals thought, Então as sandálias de sândalo pensaram: what is my use, my benefit? qual é a minha utilidade, qual o benefício I'm de not eu being used by the king, so estar aqui se eu não estou sendo utilizada pelo rei? E aí o rei disse: sitting on the throne. na verdade, eu vou colocar vocês sentados no trono. Ragu thought, but Drago, died o rei, later. And later, so many kings came in his dynasty. depois vários outros reis surgiram nessa dinastia Rago. Dashrath Maharaj came. E aí, até que enfim, Dasharatha Maharaj nasceu. Dashrath Maharaj also Dasharatha Maharaj também didn't use the wood sandals. não usou as sandálias. Apenas Sri Bhagavan pôde colocar os seus pés sobre essas sandálias. Então nenhum rei usou, foi passando de um para o outro, até que elas estavam esperando, Ramachandra was there. Bharat brought. porque Bharata, quando Bhagavan estava exilado, Bharat brought ele trouxe essas sandálias de madeira de sândalo. wood sandals, wooden sandals, wooden sandals. So for 14 years, these wooden sandals Então, por remained on the 14 anos, enquanto Bhagavan estava exilado, essas sandálias permaneceram sentadas no trono. Então, o significado Lord. é que, para realizar todos os passatempos do Senhor, Because of some curse of some rishi. a maioria deles acontece por conta de uma maldição de um rishi. A maldição de um sábio, de um santo. So for the ocean of milk, you need a rope. Então, para bater o oceano de leite, eles precisavam dessa corda. Vasuki. E era a Vasuki que era essa corda. Vasuki foi usado como corda. Travou? Some problem. A gente está esperando voltar na transmissão Hindi. A gente está tentando ver o que aconteceu. Só um minutinho. So Lakshmana saw from far that Bharata was coming. When Rama and Lakshmana they went to Chitrakoot. Então, quando Rama e Lakshman foram para Chitrakuta, eles viram Bharata se aproximando. E tá com algum problema na internet lá. So this
rage, this anger of Lakshman came from where? Essa ira de Lakshman veio da onde? This has some relation with a previous life. Isso é uma relação da vida Because passada. Lakshman was the Shesha avatar. Lakshman era o Shesha Avatara. Lakshman said, oh, like he wanted to. Tá. Eu não consegui ouvir. So Garuda takes who? Garuda transporta quem? Ele pega quem? Shesha, né? A serpente. Quem ele caça? On his back. Garuda and the snake, they are always fighting. Então Garuda e a serpente estão sempre lutando. A águia e a serpente estão sempre lutando. Kadu and Binata. Tem aquela história de Kadu e Binatá. Do you know the story or not? Sabe essa história ou não? Kashyaparishi had Kashyaparishi one wife. tinha uma esposa. Another. So Garuda always was fighting with the snakes. E Garuda estava sempre lutando, brigando com as serpentes. Krishna sleeps on the snake, Sheshanaga. Vishnu, ele dorme sobre a serpente, Sheshanaga. They were fighting who? Always who? E quem sempre briga? Garuda and the snake. Garuda e as serpentes. But now, Yogamaya gives an order. What? Mas agora Yogamaya tinha dado uma ordem. Garuda, you have to take the snake on top, like on your back. Garuda, você tem que levar essa serpente nas suas costas. Garuda brought him Aí Garuda on his back and they came to the ocean. o trouxe nas suas próprias costas e veio para o oceano. Isso tudo está descrito nos Shastras. Ó, o Garuda. Okay, so there was the meeting of Rama and Bharat. Eu estava contando sobre Rama e Bharat. Then Ramachandra gave this wooden sandal. E Ramachandra deu essas sandálias de sândalo para Bharat. For 14 years he was. Mas por 14 anos ele manteve essas mesmas sandálias ali no trono. Many stories of the Purana Muitas histórias to another one. dos Puranas vão explicando tudo isso. So where's the Mandara mountain? Então, quem é essa montanha Mandara? O que é? Where is his previous life? Qual era a sua vida pregressa na All história? the Shastra and the Purana, they connected. Todos os Shastras e Puranas estão conectados. So why they took it specifically this mountain? Então, por que Bhagavan escolheu especificamente essa montanha? The story. Mas depois eu conto a história para vocês. So about like for example these wooden sandals. Então, eu estava falando essa história da vida passada das sandálias de madeira de sândalo estão nos Puranas. E essas sandálias, por 14 anos, ficaram sentadas no trono. So these wooden sandals. Então, essas sandálias de madeira de sândalo Used to tell many things to Bharat. falavam várias coisas para Bharata e davam Sometimes Bharata would not muitas be able to decide realizações. something. Às vezes, Bharata não conseguia decidir alguma coisa do reino. The
E aí ele ia consultar essas personalidades, que eram as sandálias de madeira de sândalo. E elas davam vários conselhos para Bharat governar Ayodhya. Okay, so tomorrow I continue speaking about this. Amanhã a gente continua falando disso. It's already 8 a.m. Já são 8 da manhã aqui. Do Arati. Vamos fazer o arte. Why the crocodile was liberated first? Por que o crocodilo foi liberado primeiro? Agarre os pés de lótus do Vaishnava e você será liberado primeiro. O crocodilo tinha abocanhado a perna, os pés do elefante. E como que Gajendra ficaria livre da boca desse crocodilo? O Senhor teve que cortá-la. Então o crocodilo, por estar agarrado aos pés de um Vaishnava, foi liberado. Se você segurar os pés de lótus do devoto do Senhor, o Senhor vai te liberar primeiro. Vamos fazer o Arati, vamos lá. Shila Gurudeva Ki Jai.